São aí os líderes da equipe Soldier Jiu-Jitsu. O combate vai ser iniciado, 10 minutos na tela. Divisão de pesos super pesado. Eric Muniz de kimono branco, Nolan Sturt de kimono azul. O Eric Muniz já veio puxando para a guarda, vai birimbolando para tentar sair nas costas. Daqui a pouquinho já vou passar a voz aí para o Caio Terra para trazer a primeira análise dessa disputa de peso super pesado entre Eric Muniz e Nolan Sturt. Enquanto isso, a gente tem a movimentação, já vai tentando sair no pé o Eric Muniz. Se defende o Nolan Sturt, continua com aquela pegada na calça para tentar o bote na chave de pé. O Eric Muniz se defende, o Nolan vai ficar por cima. Continua por cima aí o Nolan Sturt, recebe uma vantagem e vai tentando se movimentar para passagem de guarda. O Nolan Sturt está com uma pegada muito forte ali na calça. O Eric Muniz vai evitando a movimentação do Nolan e agora tem a chance de fazer a movimentação para raspar. Garante os 2 pontos ali com tranquilidade. O Eric Muniz saindo na frente do placar por 2-0. Vai tentando jogar para o outro lado o Nolan Sturt. Perigosíssimo o Nolan Sturt. Mas agora o Eric Muniz vai estabilizando por cima. O combate vai ser reiniciado no centro do tatame. Professor Caio Terra, tivemos um início agitado aí entre o Eric Muniz e o Nolan Sturt. Vou passar a palavra para você dar aí a sua análise sobre Eric Muniz e Nolan Sturt, professor Caio. Qualquer campeonato, qualquer divisão, Eric Muniz, grande favorito, né? Agora, o Nolan Sturt, para quem não conhece, né? Vai dar, tem Nolan. Vai ver muita duro. gente considerando o Nolan Sturt um atleta de uma geração futura, tá? Ele é faixa preta recente, né? Talvez um pouco mais de um ano na faixa preta. Esse ano conquistou o Pan-Americano, primeiro lugar no Pan-Americano, foi vice no Brasileiro também esse ano, né? Mas é um atleta que é muito promissor e muita gente acredita nesse potencial do Nolan, tá? Ele talvez seja desconhecido para a maioria das pessoas, mas ele é um atleta muito duro, né? Apenas vai ter uma dificuldade muito grande porque ele vai lutar contra realmente o favorito em qualquer divisão de peso, ou absoluto, inclusive, né? Então tá aí, como bem apontou o professor Caio Terra, como bem apontou o professor Caio, Eric Muniz favorito em qualquer divisão de peso, um atleta muito experiente, joga com muita calma, tem muitos recursos no seu jogo. O Eric Muniz, atual primeiro campeão do ranking, né? Terminou a temporada 2024, 2025 como primeiro do ranking, é o atual campeão absoluto do Mundial de Jiu-Jitsu, fechou, vem de título no absoluto e agora vai encarando aí o Nolan Sturt nessa final da divisão de peso super pesado no Mundial de Jiu-Jitsu de 2025. Vai garantindo aí 2-0 no placar com a raspagem. Já tivemos um início eletrizante aí entre os dois competidores, agora um ritmo um pouquinho mais cadenciado. O Nolan Sturt vai tentando se posicionar por baixo, como bem apontou o professor Caio Terra. Nolan Sturt é um atleta que vem chegando muito forte na divisão de elite de faixas pretas no quesito competição, e agora vai trabalhando ali por baixo. Tem um jogo muito bom também de guarda, tal qual o Eric Muniz, faz boas pegadas na gola, sabe cadenciar as lutas, sabe colocar o ritmo no seu jogo, mas do outro lado ele tem aí o Eric Muniz, que é um atleta muito completo, vai vencendo o combate por 2-0, 6 minutos e 50 para o fim da luta. Vale o título nessa divisão de peso super pesado, lembrando que não começamos pelo peso galo, começamos pelo peso super pesado, porque logo mais teremos Eric Muniz em ação na disputa do absoluto contra o Gutenberg Pereira. Professor Caio, a gente está tendo ali a movimentação do Eric, por favor. Eric dominando a calça. A guarda do Nolan é boa, né? A guarda do Nolan é muito boa. Ele também tem passagem de guardas eficientes, né? Novamente, está lutando contra o Eric Muniz, né? Então é complicado, muito mais nessa pant collar aí do Eric Muniz, né? Segurando a calça e a gola, passagem que neutraliza, né, qualquer adversário, né? Uma passagem que não só que é muito eficaz, mas deixa o adversário muito cansado. Jiu-Jitsu mandou R$3. É aquilo, eu acho que pro Jiu-Jitsu, equipe DKR, Bruso Batubi, SP. Que é realmente o grande favorito em qualquer divisão, ele vai ter que dar uma de Rock Balboa, né? Ele vai ter que deixar o Eric muito confortável. Ele tem que deixar o Eric gostar da luta, né? Porque o Eric, ele é uma pessoa que é muito técnico. Então, por ser muito técnico, ele acaba sendo um pouco retroativo, né? Usando um pouco do contragolpe, entendeu? Então ele tem que deixar o Eric confortável, achar que ele vai conseguir a posição e tal. Mas o problema é justamente esse, né? Se realmente conseguir a posição,
fica complicado aí pro Nolan, né? E você vê que a passagem do Eric passou. Agora, eu falei de Rocky Balboa, mas não é Rocky Balboa deixando passar a guarda não, tá? É deixar confortável na luta e não tão confortável assim, né? Agora ele tá deixando abriu a porta da geladeira, né? Já sentou no sofá. Não pode, né? Não pode dar a chave da casa completa, né? Mas agora vai ficar bem complicado pro Nolan. O Eric com 7 pontos, o Nolan tendo que buscar talvez uma finalização, é praticamente, né? Para não dizer que é impossível, é praticamente impossível. Com você, Carlos. Tá aí, 7-0 pro Eric Muniz, conseguiu a passagem de guarda, tinha iniciado o combate com a raspagem, se desconectou todo do Nolan Sturridge, estava sem pegadas, então veio cruzando a perna ali para passar com tranquilidade, chegou no controle lateral com 3 pontos, chegando a 5-0, colocou o joelho na barriga e recebeu mais 2 pontos, então agora 7-0 pro Eric Muniz, 4 minutos e 20, vai tentar espetar o joelho para sair direto na montada, o Eric Muniz se defende, o Nolan Sturridge faz pegada ali por baixo da guarda, mas é aquela situação inevitável, né? O Eric Muniz vai colocando pressão, vai jogando, tentou o bote por cima no triângulo ali. O Nolan Sturridge acabou voltando a ficar frente a frente. O Eric Muniz 7-0 no placar. 4 minutos para o fim da luta. O Eric Muniz agora sabe que ainda tem mais uma final pela frente. Uma final contra o Gutenberg Pereira. Vai controlar mais as ações e vencer essa disputa aí por 7-0. Caso o Nolan Sturridge não tire um coelho da cartola, professor Caio Terra, qual é a opção para o Nolan Sturridge? Dar um bote com tudo no triângulo? Ou ainda dá para recuperar essa pontuação de 7-0 para cima de um adversário do calibre do Eric Muniz, professor Caio? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. A luta já acabou, né? Porque se o Nolan conseguir essa vitória aí, vai ser mais impressionante. Surfeji mandou R$3. Perdendo o peso galo. Um beijo pra minha namorada Porque Isadora. 7-0 aí. Amo você, vida. 7-0 pro Eric. O Eric tem muita... tem muito jiu-jitsu, né? Ele tem muita recurso. técnica, é muito recurso, muita experiência, né? Muito mais anos na faixa preta, muito mais vezes em campeonatos grandes, muito mais finais de mundial. É tudo, né? Paciência. É um atleta muito completo. E você estava dizendo, ele vai cadenciar o jogo. Ele não precisa nem cadenciar, porque ele não vai ficar cansado, entendeu? O Eric passa guarda, faz guarda, tudo numa pace, né? Numa pace que é muito tranquila, entendeu? No momento que ele tiver que explodir, ele vai ter a explosão, porque ele está sempre calmo, entende? Então, acredito, você viu que até que eles deram uma punição aí, agora deram 2 pontos. Não, foi punição pro Eric Muniz. Não, acho que foi punição pro Eric Muniz porque ele não engajou no combate. Ele estava olhando frente a frente no Nolan Sturridge, não entrou na guarda no Nolan Sturridge, recebeu uma punição, só que a mesa marcou errado e agora foi corrigido. Então tá aí 7-0 no placar pro Eric Muniz, uma punição e uma vantagem. Professor Coeterra. Lembrando que geralmente essa punição de não engajar é apenas se o seu adversário estiver também tentando te engajar, tá? Porque a única forma de você tomar essa punição é se você der 2 passos para trás, né? Na verdade é 1 passo para trás, mas a maioria dos juízes só dão quando o adversário dá 2 passos para trás. Mas eu não cheguei a ver os 2 passos para trás do Eric Muniz, né? Ou 1 passo para trás do Eric Muniz, porque no nosso ângulo aqui só estava vendo os joelhos dele, então não cheguei a ver os pés, mas eu acredito que deve ter sido por esse motivo a punição. Só que como eu tinha visto tinha visto o juiz central, o Pedrinho, dar 2 pontos ali, né, pro Nolan, mas eu acredito que era a mão, eu tinha visto a mão sendo levantada com o punho fechado e eu achei que eram 2 pontos, mas ele realmente tinha marcado errado, né? Ele marcou a punição para a pessoa errada, mas ele corrigiu depois e deu a punição pro Eric Muniz. Com você, professor, com você, Carlos. Tá aí, de qualquer forma, 7-0 pro Eric Muniz. Vamos chegando ao último minuto do combate. Como apontou o professor Caio, o Eric não precisa fazer muita força para chegar nas suas movimentações de passagem de guarda. Então vai girando ali com calma para chegar na lateral e forçar a guarda do Nolan Sturridge. Não basta a movimentação, também sabe pesar muito bem. O Eric Muniz vai colocando a costela para cima da guarda do Nolan Sturridge, vai cansando a perna do adversário e ficando com a vitória aí, 35 segundos para o fim do combate. Vai parar por ali e garantir a vitória por 7-0 nos pontos para ficar com mais um título mundial anotado na sua carreira.
o Eric Muniz. Vou aguardar que a produção vai passar pra gente o número de títulos mundiais que tem o Eric Muniz, mas de qualquer forma vai chegando aí 7-0 no placar, 15 segundos pro fim da luta, vai ficar com a vitória com tranquilidade, professor Caetano. Mas é aquilo, né? Ganhando a luta com tranquilidade é mais do que o normal pro Eric Muniz. Você vê que se ele lutar com o Meregali, ele também luta com tranquilidade, né? Mesmo que a luta seja um resultado negativo, né? Como já aconteceu, como também aconteceu resultados positivos nesse combate entre os dois, mas ele sempre luta bem tranquilo, muito na técnica, né? Um atleta extremamente técnico, Eric Muniz, né? Então, mais um título mundial aí para ele, mas nada de surpresa. Com você, Carlos. Tá aí, vitória do Eric Muniz, garantindo o seu título mundial aqui no Mundial de Jiu-Jitsu de 2025, vencendo o Nolan Sturt por 7-0. Movimentação muito tranquila do Eric Muniz, raspou, passou a guarda, colocou o joelho na barriga. 7 pontos anotados para o Eric Muniz. Não gastou muito da sua disposição, porque tem que guardar o tanque de gasolina aí para sua final do absoluto logo mais na pirâmide. Vamos ao anúncio oficial.